as armadilhas, Pai, de Satanás, que o Senhor tome, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, fala com a nossa alma, Pai, e ela saciará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja... Amém! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Seus irmãos, que a paz do Senhor. Amém! Maravilha. Glória a Deus. Começou a semana. Vamos comer pão agora. Amém! Aleluia. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Glória Amém, a Jesus. papai. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já estou 100% dependente do Santo Espírito. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Usa eles. Se ele não me usar hoje, não vai ter pão. Eita glória. Aleluia. Espírito Santo, a obra é tua. Dá pão para os irmãos. Aleluia. 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Do 1. Do 1 ao 7. Aleluia. Adorado. Vamos ler. E o Senhor enviou Natã a Davi. E, entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filha. Vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu, e em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. O 7, encerro. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus por tudo. Deus é bom. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Davi é rei. Davi é rei. Já está no trono. Está reinando. Tem tudo para Davi. Não falta nada para Davi. Mas diz a palavra que
era tempo de guerra no capítulo anterior, esse tempo de guerra. Mas Davi, ele não foi para a guerra. Era tempo dos reis ir para a guerra. Se você ler no primeiro capítulo, no verso 11, capítulo 11, verso 1, vai falar que era tempo dos reis sair para a guerra. Tempo dos reis sair para a guerra. Só que eu li e aí eu entendi que Davi, ele não foi para a guerra, mas era tempo de ir para a guerra, mas Davi não foi. Aí eu entendi por que Davi não foi para a guerra, mesmo sendo o tempo dos reis para a guerra. Porque o inimigo que eles iam enfrentar era pequeno. O exército que Israel ia enfrentar era pequeno. Então, o que Davi pensou? Eu não vou. Se o inimigo é pequeno, Meu os Deus. meus soldados dão conta. É forte! Eita! Meu Deus! Está entendendo? Se o inimigo é pequeno, o meu soldado vai lá e dá conta. Olha aí, Jesus. Eu não preciso estar. Aleluia. Aí ele decide ficar no tempo da guerra. E aí o que ocorre? Os servos dele vai e as notícias estão chegando. Ô glória, ele ficou só de olho no grupo. Ali pegou. Davi ficou só olhando nos grupos. E aí chegava, era assim. Davi está aqui no palácio. Aí chega, ele chama de correio, Que os caras vinham correio. Eles vinham correndo com a notícia. Assim era, não tinha internet, tinha Wi-Fi. Aí separava um e vinha correndo para dar notícia. Aí que ele vinha correndo, aí Davi, tudo bem lá? Nós está avançando, nós está correndo, nós está ganhando espaço, estamos ganhando terreno. Estamos salvando a alma, estamos batizando. A alma está crescendo. Davi, então está tudo bem, então vocês estão dando pouco, não precisa eu ir. Aí nesse contexto que o inimigo é pequeno, Davi não quer ir, ele fica em casa. E quando ele fica em casa, ô glória, começa a novela das 7. Ô glória. Quando ele ligou o telão, abriu a novela das 7 lá, e ele viu uma mulher atuando. E ele gostou ali, daquele negócio ali. E aí aconteceu o que vocês já sabem. O que acontece? Deus viu, sim ou não? Sim. Mas não disse nada. Pegou? Ei. Eita glória. Deus viu, mas não disse nada. Pelo menos na hora. Entendeu? Deus viu, mas não disse nada. Então, como Deus não disse nada, irmã Joyce, o que Davi pensou? Tá tudo bem. Eita glória. Eita glória. Meu Deus! Me ajuda, gente. Rapaz, me ajuda aqui, só pra eu pregar mais um. Vamos pregar em 2 hoje, glória. Vai continuar mexendo, continuar fazendo. Porque Deus não disse nada. A Bíblia diz que vai parar, vai passar quase um ano, irmão, que Deus não está falando nada. Meu Deus! Está falando nada. E aí eles, a igreja avançando, crescendo, a obra é crescendo. Eles ganham espaço. E Davi em casa. Davi em casa. Aqui eu aprendo que em tempo de guerra, vamos cantar? Em tempos de guerra, Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare.
escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele não vai. Nem um louvorzinho ele não pôs em casa. Ei, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eita, me ajuda. Irmão, Anis, parou de tocar harpa. Parou de tocar. Aleluia! Ô glória, porque quem canta os males espanta. Eita, bota o louvorzinho lá. Fala, bota o louvorzinho. Bota o louvor. Ah, Joyce. Bota o louvorzinho, desliga o telão. Desliga o telão. Aleluia. Eita, glória. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É tempo de guerra. Então, já que... Vou passar a ceia, o que é a ceia? Ô, glória. Vem, Jesus. Já que eu não fui, eu vou orar. Pegou? Amém. Pegou não? Pegou? Amém. Já que eu não fui, eu oro por quem está lá. Eu oro por quem está lá. Já que eu não fui, eu fico em oração por quem está lá. Como eu não posso ir, Forte, Pai. Paulo fala, eu não estou fisicamente, mas de espírito eu estou na obra. Ô, Paulo glória. Suja! Ei, papai. Glória! Às vezes eu posso estar aqui, meu corpo não está. Vocês já entenderam isso como é que funciona, né? Sim, E às Jesus. vezes quem está fora, às vezes está dentro. Sabe isso aqui? É. Sabe isso? Não é assim? Mas é o coração. Davi, ele fala, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer dizer, ele já estava velhinho. Ele já estava velhinho. Mas o coração dele estava na obra. Estava na graça. Ele aprendeu. Ele aprendeu agora. Chega de tela. Ô, glória a Deus. Davi aprendeu a lição. Então, já que eu não vou, eu fico em oração, vigilância. Aí o que Davi fez? Foi dar uma olhada na janela, na tela. 42. Deu uma olhadinha, gostou, mandou buscar. Né? Você já sabe o que aconteceu. E aí passa mais de um ano e Deus não está falando. E aí Davi pensa, tá tudo bem. Tá tudo bem como Deus... Ah, irmãos, aqui eu tiro uma lição aqui. Que Deus nunca cobra a gente na hora. Nunca. Deus nunca cobra nós na hora. Deus, existe um cálice que ele vai enchendo. É assim que funciona o negócio. Vamos supor, eu estou com uma escovinha aqui, eu abro a torneirinha ali. E ele vai enchendo. É isso que acontece no mundo espiritual. Existe um cálice. Então eu vou ponhando um pouco. Aí amanhã eu ponho mais um pouco. E Deus, quando é que Deus vai cobrar? Quando transporta. Forte. Aí quando transporta, moe a mão, moe o chão. Aí você vai entender. Então Deus não cobra a gente na hora. É a gente que tem que entender e temer a Deus, se colocar na posição para que não aconteça isso, para que não transporte. Aprendi também que a taça, ela tem uma válvula. A taça tem uma válvula de fundo aqui, glória. Que em tempos eu posso tirar a taça, aí ela não transborda. Entende? Está entendendo? Entendeu? Que é uma válvula. A Bíblia diz sobre escape. A Bíblia diz que tem um escape. Então, antes de transportar, eu preciso puxar a válvula aqui. Eita. O que chama essa válvula? Me mostra onde está, Jesus. Confissão. Ô, glória, peguei. Eita, glória.
Peguei, Jesus. Pegou? Vamos supor. Isso aqui é eu. Isso aqui é eu. É eu. Então tem um pouquinho de água aqui. Então, antes de transbordar, eu tiro um pouquinho. Pegou não? Eu tiro um pouquinho e jogo. Para não transbordar. Então assim, o que faz isso? A confissão. Quando eu confesso, não orei hoje. Não quero oportunidade, peço oração dos irmãos. E vou ficar sentadinho. Amém. Ó. Aí a taça, ó. Glória a Deus. Pegou ou não pegou? Amém. Tá entendendo? Aí a taça, porque você pensa que Deus não viu, mas Deus viu. Mas não falou nada, mas viu. Aí ele manda o profeta, mandou o profeta. Quando o profeta chega, que o profeta também, ele está com medo do rei também. Ele também está com medo do rei. Deus passou no WhatsApp, de Natan. Abre a mensagem aí, Natan. Mandou um textão grande. Natan dá uma olhada aqui no grupo do Glória. Irmão, eu estou brincando aqui, mas existe o grupo do céu, sabia disso? Quando você está no grupo do céu, você tem acesso ao mundo espiritual. É forte. Existe o grupo, a gente brinca, mas existe. Deus colocou Isaías no grupo, ele começou a ver os vídeos agora. E o anjo, as lives ele assistia agora. Existe, a gente brinca, mas existe. O grupo do céu. Aí a mensagem chegou para Natan. Adiciona Jesus. Quando ele abriu aqui, tá? Grupo dos profetas. Quando ele abriu o recado, ó, vai na casa do rei contar uma historinha para ele. Aí ele vai. Que se ele chegasse falando direto, presta atenção, gente, como Deus trabalha para você se livrar. Porque Deus avisa antes, para você se livrar. Do mesmo jeito que Deus está falando aqui do ralinho, Deus está ensinando também, para a gente se livrar disso. Não quer dizer que ele não viu, ele sabe, e na hora certa ele vai se apresentar, você não vai perceber que é ele. Aí ele chegou e contou a história. Falou assim, ó, um homem, existia 2 homens. E Davi se conta. Aí Davi, pôs Davi para pensar. Vai contando, 2 homens, um rico, tinha tudo. E o pobre? O pobre só tinha uma ovelhinha só. O pobre só tinha uma ovelhinha. Aí ele falou que veio um viajante. Eita, passarinho aí, glória. Aí, glória a Deus. 2 homens. Deus deu estratégia para ele falar com o rei. Porque se ele fala diretamente, ele morre. Então ele deu estratégia. Ele contou uma história. Tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha tudo, o pobre só tinha uma ovelhinha que ele nasceu com ele. Ele criou. Consegue entender? Oh, glória. Era ele que levava um dentista. Ele que levava no hospital. Quando adoecia, ele que cuidava. Tá entendendo? Ele que cuidava da ovelhinha. E só tinha uma, então ele dava o melhor. Aí o rico diz que o rico, Davi, recebe um viajante. E o viajante quer comer. Você tem que saber quem que é esse viajante. Esse viajante quer comer. Ele quer comer. Ele fala, tem nada aí para me comer? Aí Davi, o rico, vai e pega a ovelha de quem só tinha uma. E aí é uma história. Só que Davi não está entendendo. Ele está ouvindo a história. Entendi. Quando ele termina a história, Natan fala assim. E aí, Davi? Diz que ele ficou irado. Eu falar daqui de Caim. Ele ficou irado. Ele cirou. Quando ele cirou, aí ele fala: digno de morte é esse tal homem, e sobre a ovelha que ele pague quadruplicadamente.
Ele tá jogando saga dele mesmo. Só que aí Natan revelou. Natan falou: Davi, esse homem é tu. Eita Deus. Deus pegou ele na pegadinha, no pulo. Deus pegou no pulo. Deus contou a história e pegou ele no pulo. Oh, glória. Aí ele está achando que Deus está falando de outra pessoa. É. Forte. Ai, glória. Aleluia. Aí, como ele está falando de outra pessoa, Davi, vou largar o pau. Oh, glória. Meu Deus. Não é comigo mesmo? Eita! Vou rachar cano. Vou mandar tudo que é direito e um pouco mais. Você vê que ele faz quadruplicado. É forte. Aí o profeta revelou: Davi, esse homem é tu. E eu chego e encerro aonde eu queria chegar. Fala para o seu irmão assim: perdoa, Perdoa o homem da história. o homem da história. Forte Deus, aleluia. Meu Deus. Perdoa o homem da história. Perdoa o homem da história. Não é porque é os outros que eu tenho que... Ó, pegou? Você está entendendo? Independente do erro, independente da história, Davi foi um emocionado. Aleluia. Forte Deus. Qual é a resposta certa? Quem é esse homem? É. Hã? Não é assim? Quem é esse homem? Vou procurar ele para saber o porquê. Não é assim? Ele matou ovelha. Ele não, ele já foi como? Esse homem merece morrer. Forte, E Pai. antes dele morrer, ele vai pagar 4 vezes a ovelha. Meu Deus. Você entende? Então Deus pegou ele no pulo. E aí a sentença dele veio da onde? Da boca dele mesmo. É igual tirar a trava dos seus olhos. A mesma coisa. A sentença veio da onde? A boca dele. Da boca de Davi. Deus, ele é mestre. Diz a Bíblia que ele pega nós na nossa própria sabedoria, na sua inteligência. Ele vai criar um contexto, criar uma história e vai pegar a gente. Agora, qual é a direção? Perdoa o homem da história. Perdoa o homem da história. Oh. Ora pelo homem da história. Ora pela mulher da história. Ora. Amém. A sentença que eu der pro homem da história é a sentença que eu estou dando para mim. Porque nós somos irmãos. Aleluia. Forte, Jesus. Somos irmãos. Então eu não posso punir o homem da história. Se eu punir o homem da história, eu vou ser punido. Quando ele revela, Davi, o homem é tu, ele entende, ele diz: pequei. Pequei. Se o homem é eu pequei. Quando ele entende o homem é eu, e aí agora ele começa a passar algumas coisas. Guerra entre os filhos, é estupro, maldição atrás de maldição. Deus perdoa ele, mas a consequência, o menino morreu. Os filhos que estão brigando entre si, é filho estrupando a irmã, irmão com irmão, por causa de quê? Saiu da onde isso?
Da boca dele. Da boca de Davi. Então, a história é sempre... Eu sempre sou o homem da história. Eu sempre sou o homem da história. Tem outras passagens que Jesus também usa a mesma estratégia. Conta uma parábola, aí depois os homens falam, tem que morrer, esse homem tem que morrer. Esse homem aí tem que morrer. Tem que morrer esse homem. Tem que morrer. Eu até marquei aqui Mateus 21, 41. Os caras falam, tem que morrer esse homem aí. Aí depois eles entendem, no 45. Eita, ele estava falando de nós. Entende? Não deseja a morte para ninguém. Amém. Não deseja a morte para ninguém. Amém. Não deseja enfermidade para ninguém. Amém. Não deseja maldição para ninguém. Amém. O que Deus perguntou para Abel, para Caim? Cadê? Seu irmão. Falei com antes o dia todo isso. Cadê seu? Irmão. Imagina o profeta perguntando para Davi. Cadê o soldado? Cadê o soldado Urias? Aleluia. É forte, Deus. Natan fala, Davi, cadê o soldado Urias? Chama ele para me falar com ele. Meu Deus. A pergunta sempre vai ser essa: cadê o seu irmão? Então Davi mandou matar o seu irmão. Olha como as pessoas mudam, irmão André. Quando ele não tinha trono, oh glória. Quando ele não tinha trono, ele cuidava das ovelhas. Quando ele não tinha trono, ele cuidava das ovelhas. Ele matava urso, matava leão, para ver as ovelhas bem. Depois que ele sentou no trono, agora ele está matando ovelha. É forte, hein? Depois que ele sentou no trono, ele está matando ovelha. Ele mudou. Depois do trono, ele mudou. Não muda, irmãos. Amém. A visão é sempre essa. Deus sempre vai perguntar: Amém, cadê Jesus. seu irmão? Amém, Jesus. Deus sempre vai fazer essa pergunta para nós: cadê seu irmão? E o homem da história sempre vai ser ele. Então, sempre, perdoe sempre. Jesus fala: perdoa sempre. Perdoa sempre. Tudo que você lançar vai vir sobre a sua vida. Amém? Amém. Amém. Vamos finalizar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. É um culto de ensinamento. Amém, Jesus. Glória a Deus. É um ensinamento. Obrigado, Pai. Tem dias, o Anderson trabalha comigo. Tem dias que nós ficamos o dia inteiro rodando com o carro para cima e para baixo. Nós trabalhamos o dia inteiro sem conversar uma palavra. Por quê? Nós entendemos uma coisa: a sentença sai Da minha boca. Aí a gente fica quietinho. Meu Deus. Entendeu? Não é, Anderson? Aí nós já entendemos, então nós deixamos. Eu deixei lá, ele deixou aqui. Nós toca a vida. Porque eu morro de medo de eu falar algo e voltar para mim. Entende? Davi nem voltou atrás, nem para falar eu retiro, perdoo. Não, ele continuou. Davi, ele continuou. Em vez de soltar a mulher, ele pega a mulher, leva a mulher para casa. E ele gera outros filhos e foi embora. Porque ir é fácil, difícil É voltar. difícil é voltar. Vem? Vamos só tomar cuidado com o que a gente fala, porque depois volta pra gente. Por que Davi não percebeu? Porque foi depois de 1 ano já. O menino, a mulher já estava grávida já de um tempo já. Aí ele percebeu que estava tudo bem. Quando chegou a história, ele não percebeu que a história era tudo. Que ele era o homem da história. Por isso que ele puniu o homem da história. Mas era só uma história. Por que ele não perdoou? Né? Vamos orar, vamos pedir sabedoria para Deus. Senhor, Amém, obrigado, Pai. Aleluia.
Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê inteligência, Senhor. Sim, Jesus. Para quando o profeta chegar, Senhor, Amém, a gente Senhor. entender, Senhor, que é um recado do Senhor. Sim, Jesus. E a gente vai entender, Senhor, nós somos tão falhos. Verdade, Oh, Pai. glória. Nós somos tão falhos. Sim, Jesus. Muitas vezes sai veneno. Ai, camarada. É verdade, Deus. Ajuda eu, Pai. Muitas vezes sai veneno da nossa boca, Pai. Às vezes, Pai, eita, Santifica, Jesus, Senhor, meus lábios. nós infectamos nós mesmos. Santifica, Senhor, minha língua, Pai. Nos ajuda, Em Senhor. nome de Jesus, Senhor. Vou falar de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Bota um cabresto na minha boca. Fala de mim. Me ajuda, Jesus. Aleluia. Ajuda a Parece aquele abençoar, Pai. jumento Em nome de bravo. abençoar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Põe um cabresto, um freio. Ô, Eu preciso de freio na boca. Eu preciso. ajuda, Jesus. Eu preciso. Preciso de um freio. Eu mereço o que eu passo, Senhor. Já entendi, já. O Senhor é justo. Os seus caminhos são retos. Para me mudar, Pai, o que eu estou ouvindo, eu preciso mudar o que eu estou falando. Oh, glória. Oh, glória, Jesus. Me ajuda a plantar no Espírito. Amém, Pai. Me ajuda a plantar no Espírito. Me ajuda a plantar perdão, plantar salvação, Glória do teu nome. plantar cura, plantar milagre. Aleluia. Como a irmã falou, mesmo ferido. Plantar louvores, Aleluia, Jesus. plantar palavra, plantar Em cura, nome de Jesus. plantar batismo, Senhor. Glória. Eu sei que o Senhor está falando conosco cara a cara, eu sei disso, eu não tenho dúvida. E nos ajuda, Pai. Me ajuda a mudar, Pai. De verdade. Declaramos, Senhor Jesus, bênção sobre os nossos inimigos. Amém. Declaramos bênção, Senhor, sobre o falador, Pai. Amém. Que o Senhor venha prosperá-lo, prosperá-la. Em nome de Jesus. Declaro saúde para o meu inimigo, glória, prosperidade. Amém, Senhor. Declaro, Senhor, bênção. Em nome de Jesus, Senhor. Bênçãos, Deus. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Eu retiro, Senhor, tudo que eu falei contra o meu Em irmão. nome de Jesus, Senhor. Retiro, Pai. Em nome de Eu Jesus. retiro tudo que eu falei contra o meu irmão, O que Senhor. eu disse, Senhor. Ele não é aquilo não, glória. É, Pai. Filho, Senhor. Ele não é aquilo que eu falei, não. Desconsidera. Retiro. Desconsidera, Senhor. Apaga, Pai, o que eu falei. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, o futuro, E Senhor. libera bênçãos, Em nome de graças Jesus, pro abençoa. meu irmão. Na frente. Em nome de Que Jesus. venha acontecer com a tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Mudança, transformação. Em nome de Jesus, sou tão falho, Pai. Em nome de Jesus, venha alcançar a tua graça, tua misericórdia. Deus. Tem solução. Eu retiro o que eu falei sobre a minha esposa. Ela é uma bênção. Para a glória do teu nome, Jesus. Ela é bênção, ela é graça para a minha vida, Senhor. Retiro o que eu falei dos meus filhos. Glória a Deus. São profetas, são Louvado levitas. seja Deus. Aleluia. Eu retiro, Pai, a palavra de maldição que eu lancei Oh, glória. contra os meus parentes, contra os meus irmãos em Amém. Cristo, Retiro. contra os meus irmãos na carne. Sim, Jesus. Eu retiro, Pai, toda a palavra, Senhor, Pensamento. de maldição, Senhor. Sim, Jesus. Que eles venham prosperar, venham crescer, em nome de Jesus. Da palavra do Senhor. Eita de bênçãos para Em nome de eles. Jesus. Arrepende, retiro. Em nome de Jesus. Glória. Oh, glória. Obrigado, Senhor. É o Senhor que me ensina, Pai. Me perdoa como tenho perdoado os meus inimigos. E venha a nós o seu reino, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você sentir de retirar algo, retira. Na sua casa, na sua família. Amém. Alguém que chegar na sua casa e falar, irmão, retiro o que eu falei sobre você. Aleluia. Eu retiro a palavra que eu lancei sobre a sua vida. Amém. Não lança a palavra sobre os seus filhos, não. Vai voltar. Vai voltar para você.
Perdoa, melhor perdoar. Amém. Libera bênçãos. Em nome de Jesus, faz assim. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo, do Senhor nosso Deus, seja com todos nós. Nós vamos dizer juntos. Amém. Está aí encerrado. Palmas loucas.